no campo da psicologia, se é possível identificar, como prever, como evitar, e no espiritismo, o que acontece com quem é suicida? Vai formulando aí, Cristal. Vamos lá, Teu, então, me vamos conta. lá. Você tem que chamar para outro podcast só sobre com isso, certeza. né? É um assunto assim profundíssimo. Tá? Olha que interessante. E aí quando acontece, desse suicídio que acontece o tempo todo, a cada 8 minutos, 8 segundos, eu não lembro agora a estatística, porque acontece um suicídio. E a gente quer, muitas pessoas que nos é próximo, fica interessado em saber a causa. Curiosidade. E não só curiosidade, mas uma forma também que, se eu sabendo da causa, a causa fica maior do que a própria pessoa. Olha que interessante. Tá? Então, vamos dar um exemplo aí na área que eu trabalho, né? Lá, numa das áreas que eu trabalho, dentro do sistema prisional. Então, quando há uma troca de tiro entre a polícia e alguém, aí morre a outra pessoa, aí fala, mas aquela pessoa ali, ela tinha tráfico, homicídio, era um estuprador, pronto. Aí eu coloquei na conta, entende? Eu coloco na conta que aquela razão é maior do que o próprio ser humano. Então, quando às vezes eu quero saber o porquê, muitas vezes é mais para a curiosidade. Sim. E se aquilo ali pode justificar a morte. A gente não está aqui para justificar e nem para julgar ninguém. Mas há sinais. Tá? Então, o que muitas vezes passa despercebido, porque a gente, mais uma vez, eu não quero me haver com aquilo. Então, a pessoa está lá se cortando, tá? Ou a pessoa mudou o comportamento dela, principalmente assim, na relação de depressão. Muitas vezes, quando a gente vai buscar e perguntar à pessoa que está num momento de depressão, se o comportamento dela mudou. Por exemplo, você está dormindo mais do que era antes? Ou você está dormindo pouco? Você está falando mais? Ou você está falando pouco? Tá? Porque muitas vezes a relação da depressão é uma pessoa que fica dentro do quarto, não quer falar com ninguém, deixa de alimentar, muito pelo contrário. Às vezes ela está falando muito, está comendo muito, está se comportando demais, está bastante agitada. É uma pessoa sorridente. Tá? E a pessoa vai lá e comete o suicídio. O que nós temos que perceber, por isso que é da questão da terapia, tá? E a questão familiar. Como é essa pessoa? Ela mudou o comportamento dela, está discrepante, ou seja, está totalmente diferente do que ela é. Opa, sinal de alerta. Esconder alguma coisa? Isso, sinal de alerta. Então, mas ela está se cortando, quer dizer que ela está chamando a atenção. Mas é isso mesmo. Né? Dizem, tá? E aí é estudo mesmo, que a cada 10 pessoas que tentam suicídio, 8 delas não queriam. Tá? Porque elas queriam mesmo, muitas vezes, não é morrer, é não viver aquela vida. Sim. Ela quer viver, mas outra vida. O que lhe falta, muitas vezes, é uma percepção de outras alternativas. Quando eu sinto uma dor, e aí é dor existencial, mas vamos pensar numa dor. Tá? Física. Fica fácil de entender. Então, quando eu sinto uma dor física, eu esqueço até das outras partes do corpo. Às vezes, eu até lembro que eu tenho um rim, porque está doendo agora. Porque antes eu não tomava conta dele. Eu não bebia água, né? Já está indo para quase 1 litro aqui de água. Né? Não fazia atividade física. Agora, eu sentia a dor. Você lembra que eu falei que era importante a dor, da angústia e tudo mais? Aí eu fico atento. Então, quando sinto uma dor, eu esqueço do restante. Eu fico focado naquilo ali. Então, quando é uma dor existencial, não adianta virar e falar assim, nossa, mas Mateus, você é um cara tão bonito, né? Aí já sabe que é mentira. Mas você é um cara tão bonito, né? Um cara jovem, tem uma vida pela frente. Isso aqui não vai me justificar, tá? Porque a minha dor é tão grande. O que eu posso te auxiliar? Onde é que está doendo? O que eu posso te ajudar? Vamos buscar uma ajuda. Então, há vários sinais. Um deles, primeiro, é entender que o comportamento dela mudou. Tá? Outros são outros sinais mais sinalizados. Né? A automutilação, as falas, eu não presto, eu não devia estar aqui, a minha família não ia perceber minha ausência. Esse é um ponto importante, falando esses dias com uma amiga nossa, a esposa do meu pai, ela narrando, dona Vera está aí? Se tiver, boa noite.
narrando um episódio de alguém que falou para ela que teve pensamentos suicidas. E ela confessa isso. Gente, mas eu acho de um egoísmo tão grande. Será que a pessoa não pensa na família, não pensa nos filhos? Aí a pessoa que narrou falou isso. Não, é exatamente o contrário. A gente pensa que se eu não estivesse aqui, o fardo da minha família seria mais fácil de transitar.